Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A mensagem que vamos meditar nessa manhã chama-se A Bondade de Deus é Imensurável. É o nome da reunião de hoje. Vou repetir. A bondade de Deus é imensurável. É uma bondade, abençoado, que não se pode medir. Não tem fim. É uma bondade que se manifesta principalmente nos momentos das nossas dificuldades. E é sobre isso que eu quero refletir com todos vocês e com você que está aí do outro lado. A bondade de Deus. Deus ama você. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus ama você. Você que está me acompanhando aí da internet, receba essa palavra. Deus ama você, abençoado. No momento que você pensa que está sozinho, Deus está com você. Ele nos dá favores todos os dias. Todos os dias eu sou contemplado, você é contemplado pelos favores de Deus. Que não são poucos, são muitos. Protege você de coisas que você nem sabe. Nós somos livrados de problemas que nós nem fazemos ideia. E ele aconteceu naquele dia, naquela manhã, naquela tarde, de noite. Você estava regressando para casa e você nem sabe. E foi livrado, foi protegido. E existe aqueles problemas que vêm e se mostram para nós, mas que nós também recebemos livramento. Isto é a bondade de quem? De Deus. Porque tem aquelas situações que se mostram para você. Olha, sou eu aqui, ó, a dificuldade. Sou eu aqui a dor, a doença. Sou eu aqui, ó, o problema financeiro. Sou eu aqui a preocupação. Sou eu essa situação aqui no teu trabalho. São situações que se mostram para a gente, mas que também recebemos o quê? O livramento. E outras você nem faz ideia e você nem sabe. E passou um anjo ali e já fez o serviço, o livramento na tua vida. E eu creio muito nisso. Porque o salmista diz que nós temos anjos ao nosso redor que nos guardam o tempo todo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vejamos alguns exemplos da grande bondade de Deus, começando pela carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 25. Filipenses 2, 25. E começa assim o evangelho, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, meus irmãos. Anote aí, capítulo 2, a partir do verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro o quê? De lutas. Então, Epafrodito era um colaborador da graça de Deus. E por outro lado, vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Verso 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Então temos aqui um colaborador da graça de Deus, companheiro da fé, na vida do apóstolo Paulo, que ficou o quê? Doente. Então, quem está na igreja, quem está no evangelho, também adoece, também passa pelas coisas. E o fato dele estar doente, isto não diminuiu a fé dos irmãos. Ao ponto de alguém pensar, bom, eu vou para um outro lugar. Vou para uma outra igreja, aonde ninguém adoeça, aonde ninguém morra, né? Aonde não tem problema.
Esse lugar não existe. Mas é bem verdade que no nosso tempo tem pessoas que pulam de igreja, que vai de um lugar para o outro por causa de problemas. O pastor adoeceu, misericórdia. Então aqui não tem poder de Deus, porque como que pode uma pessoa adoecer? Aí como é que pode Jesus ter enfrentado o que ele enfrentou? Sendo o Filho de Deus. Então como é que pode Paulo, sendo apóstolo, ter enfrentado doença também no seu corpo? Mas para os Gálatas, aquilo não foi nenhuma barreira. A fé deles não diminuiu por causa disso. Pelo contrário, Paulo diz, olha, eu fui recebido por vocês como um anjo do Senhor. A fé deles não diminuiu por causa disso. Mas tem pessoas que pensam assim, bom, mas como é que pode? O pastor, o colaborador, o músico, seja lá quem for, ficou doente, está passando por uma situação, não, eu vou para um outro lugar, onde ninguém fique doente, onde ninguém passe por isso nem por aquilo. Esse lugar não existe. Pastor, eu estou passando por umas situações, e já que o senhor tocou no assunto, eu quero um livramento, sabe, pastor? Olha, eu estou passando por dor, estou passando por problema na família, financeiro também. Eu quero um livramento total, pastor. Tem esse livramento total? Tem. Você saindo desse corpo e indo para o céu para isso. Aí é total. Porque Paulo diz que estando aqui, estando nesse corpo, esse corpo é corpo de humilhação. Ele dá dor de barriga em você às vezes, não é verdade? É horrível você sentir isso, né? Toda hora ir no banheiro, ou situação desagradável. Paulo diz lá em Filipenses que esse corpo é corpo de humilhação. Para não ter mais essa humilhação, seja dor de barriga, preocupação, problema financeiro, problema com o filho. Mas o meu filho, pastor, misericórdia, eu quero livramento total. Só saindo desse corpo de humilhação. Aí lá você, acabou, meu filho. Você não vai esquentar a cabeça com filho, com compra de supermercado, pagamento de água, acaba tudo. Zera tudo. Você não vai ter preocupação de nada, meu filho. Com o marido, com o esposo, mas com nada, nem com a roupa para lavar, nada, acaba tudo. É total. Essa opção é total. Aí você escolhe, né? Eu prefiro continuar aqui, como diz Paulo, né? Eu prefiro permanecer aqui e só partir no tempo de quem? Do Senhor, né? Eu não quero antecipar essa situação por motivo de problema, eu quero ter um livramento total. Imagina, eu vou atravessar a rua sem olhar para os lados, só para ter livramento dos problemas. Não, eu quero continuar aqui, olhar para os lados, atravessar direitinho e seguir aqui. E estando nesse corpo, a situação é assim mesmo. Corpo de humilhação. Um problema vem, outro surge, mas louvado seja Deus, por um Deus que nos ajuda, que a grandeza da sua bondade se faz presente em nossa vida o tempo todo. Creia, né? Então tem pessoas que ficam com esse pensamento, eu quero estar num lugar que as coisas não aconteçam. Aconteceu com Jesus, aconteceu com os profetas. Gente, vai acontecer com nós também. Mas somos mais que vencedores. Amém? Amém. Somos mais que vencedores. Estamos sujeitos a adoecer, a passar por problemas, a morrer, mas segundo o Espírito, vivemos eternamente. Amém. Vivemos eternamente, temos essa palavra e também esse ensinamento na livraria para todos vocês. Continuando aqui, Filipenses 2, vejamos uma vez mais o verso 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, eu chamo a sua atenção para essa parte do verso, se compadeceu dele, de Epafrodito, e não somente dele. Olha só, não somente dele, mas também de mim, ou seja, do apóstolo Paulo, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Que coisa linda, meu Senhor, é ver a compaixão desse Deus na vida de Epafrodito e também na vida de Paulo. Uma pessoa que ama a Deus, tem o amor de Deus sobre ela. Você que tem uma aliança com o Deus da graça, você vai ter sempre o amor de Deus sobre você, abençoado. Para que você receba essa compaixão. Isso é maravilhoso. Observe bem, Deus não permitiu que Epafrodito morresse.
O apóstolo Paulo já estava triste por estar preso. Na época que ele escreve essa carta, ele já estava preso, sofrendo por causa do evangelho. E morreu o amigo, o irmão na fé, para ele seria tristeza demais. E aqui a gente vê como é grande a bondade de quem? De Deus. Para que isso não acontecesse com Paulo e nem com Epafrodito. Porque Paulo já estava triste, eu estou aqui preso. Não porque eu roubei, enganei ninguém. Não, eu não fiz nada de errado. Eu não estava vendendo drogas. Não. Ele estava preso por pregar a verdade. Estava triste por causa disso. Saber que o irmão na fé estava doente, uma doença mortal, foi mais tristeza ainda para o coração dele. E o que fez esse Deus? Eu vou me compadecer dessa situação para que Epafrodito não fique triste, para que a igreja não fique triste, e para que Paulo também não fique o quê? Triste. Está vendo, abençoado? Quando a gente tem uma aliança com o Deus da graça, a gente é contemplado por sua bondade, por sua compaixão. Diga graças a Deus. Existe alguém que se compadece de nós. Deus. Deus se compadece de Epafrodito e de Paulo aqui. O nosso Deus não é um Deus insensível. Ele vê a dor que está em nosso coração. Ele vê o nosso choro. Existe exemplo na Bíblia sobre isso. Ele vê o nosso choro. Deus se preocupa com o que você está passando. Pode parecer que não, mas Ele se preocupa com o que você está enfrentando. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Deus justiça, mas também é o Pai. Como diz o Salmo 103, a partir do verso 13. Coloca aqui no telão. Salmo 103, verso 13 ao 14. Olha só. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. E sabe que somos o quê? Pó. Ele sabe que esse corpo é corpo de humilhação. Corpo débil, corpo fraco, falho. Corpo que sente as coisas. Corpo que se entristece, que chora, que sente aperto no coração. É tão ruim, né, quando isso acontece. Então nós estamos servindo a um Deus que nos acode. Graças a Deus. Quando nós falamos com Ele, quando nós conversamos com Ele. Converse mais com o seu Pai. Nós estamos servindo a um Deus que supre as nossas necessidades. Quantas vezes esse Pai já nos livrou? Muitas. Já te livrou muitas vezes da doença. Já curou você muitas vezes. Lembra? Muitas vezes Ele te curou. Muitas vezes Ele já te livrou. E todo dia eu e você estamos recebendo os favores desse Deus. Hoje foi mais um dia que eu e você recebemos o favor desse Deus, porque estamos aqui respirando e nos movimentando. E louvado e glorificado seja esse Deus, para todos sempre. Outra coisa, nessa leitura aqui de Filipenses, o apóstolo Paulo não teve um pensamento mau para com Deus. Ou seja, ele não questionou a soberania de Deus. Tem pessoas que quando passa pelas dificuldades, quando vem uma situação, ela tem um pensamento mau para com Deus. Espera aí, como que Deus está permitindo isso? Como que Deus está deixando isso acontecer? Eu faço tudo tão direitinho, eu dou a minha oferta direitinho, faço tudo certinho. Não questione a soberania de Deus. Não tenha um pensamento mau para com Deus. Fique quieto. Tenha calma. Logo, logo essa caravana vai passar em nome de Jesus.
Observe bem as coisas que você lê, abençoado. Se você pegar o capítulo todo, ou a epístola toda, você não vê Paulo questionando a soberania de Deus. Por que o Senhor está deixando essas pessoas me baterem? Tem uma parte lá em Atos, isso é bom lembrar, que diz assim, que Paulo foi dado como morto. Porque bateram tanto nele. E não bateram nele porque ele pegou um pacote de bolacha no supermercado, não. Ele não roubou uma margarina, não. Não foi porque ele pegou uma lata de leite, não. Não foi algo desse tipo, não. Foi porque ele fez algo de errado. Mas por estar pregando a verdade. Ele apanhou e a Bíblia diz, foi dado como morto. Olha, eu acho que ele deve estar morto aí, porque quem apanha do jeito que apanhou aí não sai dessa, não. E depois disso, sabe o que Deus falou? Permanece aí. Não, Senhor, eu quero sair daqui, porque ninguém me ouve. É difícil isso, você pregar a verdade, as pessoas não dão valor ao que você está falando. Não, mas permanece aí, Paulo. Tem escolhidos meus aí, que vão receber o que você está falando, pregando. E ele assim permaneceu, por obediência a quem? A Deus. Mas antes apanhou. E foi dado como morto. Veja, você tem que amar muito o Evangelho, muito a Deus, para seguir nessa graça. Para permanecer servindo ao seu Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força. Você tem que amar muito. Você tem que ser uma pessoa cheia do conhecimento de Deus dentro de você, porque senão você não segue. Você não vai. Eu me faço entender? Vamos a um outro exemplo da grande bondade de Deus, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 1. Temos aqui mais um exemplo da grande bondade do nosso Deus, a sua compaixão. Aqui fala de um profeta muito conhecido por todos nós, Elias. O contexto aqui é o seguinte, Elias estava sendo perseguido por uma mulher chamada Jezabel. E mesmo você sendo homem de Deus, servo de Deus, como tal, você está sujeito às afrontas. Mesmo sendo uma pessoa que está servindo a Deus, você está sujeito a momentos difíceis. Você está sujeito a ficar triste. Puxa vida, eu sou cristão e triste? Não, não pode, eu estou na igreja. Ué, eu estou no evangelho. Mas você está num corpo de carne. Então você está sujeito a ficar triste. Você está sujeito, às vezes, a se deprimir, a ter depressão, a ficar desanimado. O caso de Elias também. De falar de Deus e as pessoas não lhe darem ouvidos. Isso deprime uma pessoa que está falando a verdade, que está servindo a Deus com a verdade. E ele vivia falando, gente, se convertam ao Deus vivo, mas aquelas pessoas não davam ouvidos a ele. No nosso tempo, a história se repete. As pessoas gostam mais da mentira do que da verdade. Não é verdade? As pessoas valorizam mais a mentira, o sistema religioso, com as suas coisas que não estão na Bíblia, do que a verdade que está na Bíblia e que aqui nós ministramos. O nosso combate, eu estava meditando, e já tenho falado isso aqui para vocês há um bom tempo, o nosso combate é justamente ensinar para as pessoas o tempo todo, olha gente, não é por lei, é por graça. Esse é o nosso principal combate. Também foi o combate de Elias levar a vontade de Deus. E hoje a vontade de Deus é que estejamos vivendo na graça. Então não é mais por lei, é por graça. Mas eu percebo também que existe um outro combate, que esses lugares que pregam meia graça, essas igrejas, esses pastores, também é do lado de lá da lei de sistema. Porque nós temos que pregar o evangelho da graça, meus irmãos. E eu chamo a sua atenção, e você que está me ouvindo aí do outro lado, o evangelho da graça tem que ser pregado conforme está na Bíblia. Do jeito que está na Bíblia. Sem atrativos. Sem florear. Sem misticismo. O pastor da graça não pode estar dizendo, olha, eu estou vendo anjos aqui. Não. Quer falar dos anjos? Prega sobre os anjos conforme está na Bíblia. Não vem dar uma de pastor maluquinho, não. Ah, eu estou vendo anjo voando, tem um ali no teto.
Olha lá. Eu estou vendo bola de fogo no altar da graça. Pelo amor de Deus. Sem misticismo, abençoado. Talvez não é do seu conhecimento, mas lá fora, abençoado, o negócio está demais. Então o nosso combate não é só com esse sistema de campanhas, de correntes e fogueira santa, não. O nosso combate também é contra essas igrejas e pastores que pregam meia graça. Meia graça. Aonde você vê na Bíblia Jesus ou o apóstolo Paulo caindo no chão, rodopiando? Aonde você vê na Bíblia Jesus ou Paulo ministrando o evangelho com atrativos? Olha, domingo que vem vai ser o domingo das realizações. Se você não participar da reunião, perdeu, hein? Só ano que vem. Então aquele abençoado vai esperar um ano para que venha aquele bispo ou aquele pastor com aquele domingo das realizações para liberar a bênção. Então ele é que controla Deus aqui? Graça não se prega com atrativos. Um pastor em graça não tem que estar floreando. Aonde você vê Paulo floreando as coisas? Em nenhuma parte do Evangelho da Graça. Homens determinando qual é o dia que Deus vai agir. Domingo dos filhos de Deus. Feriado das causas impossíveis. Determinando quando Deus vai agir. Aonde você vê Jesus na Bíblia fazendo isso? Apóstolo João, o feriado agora vai ser o feriado das causas impossíveis. A gente tem que separar qual é o dia que Deus vai agir. E quem não vier, perdeu, hein? Só o ano que vem. Perdeu. Isso não existe. Mas a gente vê isso na religião e a gente vê isso em alguns ministérios que prega meia graça. Nós temos que ser zelosos, abençoados. Isso não é segundo Cristo. Se você pega a carta de Paulo aos Colossenses 2,8, lá diz, isso não é segundo Cristo, isso é filosofia, isso é rudimento, isso é tradição dos homens, isso é coisa do homem, não é segundo Cristo. Leilão de bênção. Isso é um crime da fé. Você pegar a palavra de Deus e colocar um atrativo junto e florear. Onde você vê Jesus, onde você vê Paulo fazendo essas coisas, se um pastor não prega a graça de Deus, como está na Bíblia, ele está buscando os seus próprios interesses. Ele está querendo igreja cheia. A nossa chamada tem que ser, muito obrigado, Senhor, pelo temor que o Senhor coloca no meu coração. A chamada de um pastor em graça tem que ser, venha crescer no amor e na graça de Deus, e só. Não pode ter outras coisas. Eu não posso estar aqui floreando. Eu não posso estar aqui colocando um atrativo junto, porque eu não vejo isso na Bíblia. Abençoado, parece que isso não tem importância. Por que tem igrejas que estão lotadas? Essa igreja aqui está na fachada graça. Aqui fala de predestinar. Aqui tem estudos em graça. Está cheio, porque lá tem atrativo. Tira os atrativos para ver. Tira o domingo dos filhos de Deus. Tira o domingo das realizações. Tira o domingo das causas impossíveis em graça. Tira a sexta-feira da oração em graça para você ver como que muda. Tira. Tira as coisas. E fala, olha, vem aqui para receber a palavra, como muda. Muda. Aqueles corações são provados, peneirados. Muita gente está ali dentro por causa do atrativo. Vai ser domingo dos 10 pedidos em graça, eu vou lá. A pessoa está indo com o objetivo receber. E eu estou chamado aqui, abençoado, porque você é rebanho que Deus me confiou, para que você esteja ligado ao reino, a Deus em primeiro lugar. Depois você recebe as demais coisas. É assim, é crescimento, é palavra. A nossa chamada tem que ser, vem aqui para crescer no conhecimento da graça de Deus. Se eu estou floreando, se eu estou inventando alguma coisa aqui, eu estou buscando os meus interesses, e não o interesse que é de Cristo, que é da igreja. Em Filipenses fala sobre isso. Coloca aqui no telão, por favor. Filipenses 2:21. Abra sua Bíblia em Filipenses 2:21. Vamos registrar esse conhecimento na reunião de hoje. Daqui a pouco a gente volta aqui para o livro dos Reis. Deixa marcadinho aí. Pastor, mas com atrativo, se o senhor fizer aqui o domingo da cocada em graça, vai dar muita gente. Mas vai ter pessoas aqui atrás só da cocada mesmo.
E eu quero pessoas aqui por amor a Deus, por amor à palavra. Amém. Filipenses 2, 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de quem? De Cristo. Assim estão muitos pastores do sistema e muitos que estão pregando meia graça por aí, que também é do lado do sistema. Infelizmente, estão assim, buscando o que é do seu próprio interesse e não o que é do interesse da igreja de Cristo. E nós temos que buscar aqui, meditar aqui, aquilo que é interesse da igreja de Cristo. Amém. Não pode ser diferente, abençoado. Eu quero que você passe por essa porta com maturidade. Por que eu estou aqui? Porque eu quero ser um adorador, eu quero aprender, eu quero conhecer essa palavra que ele fez a chamada que estaria dando hoje, a palavra da graça de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero aprender, eu quero crescer. É por isso que a Bíblia diz, olha, são muitos, mas poucos os escolhidos. É muita gente que é chamado, mas poucos os escolhidos. Então se tem algum ministério, mas dá muita gente, mas pessoas interesseiras. A gente tem que estar aqui por interesse, em primeiro lugar, a quem? A Deus. Vejamos a leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 1. A luta do profeta Elias também era em prol da verdade, que as pessoas estivessem servindo ao Deus vivo. E é o nosso também, porque a graça te ensina a respeitar um Deus que você não vê, não é verdade? A graça te ensina a respeitar um Deus que você não vê, te ensina a respeitar essa palavra aqui, que fala desse Deus, Espírito e verdade. Primeiro livro dos Reis, 19, 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes aprover. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar o quê? A sua vida. Se foi. E chegando a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o quê? O seu moço, ou seja, o seu companheiro de jornada, o servo que ele tinha junto com ele. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. A partir desse verso por diante, você vai ver a grande bondade de Deus na vida de Elias. Diante desse momento que ele estava aqui enfrentando. Todos nós estamos sujeitos a ficar assim. Por conta de uma dificuldade, ou por falar a verdade, não ser compreendido, não ser aceito. Isso acontece com a gente que ministra a graça. E por tantas outras coisas, a gente está sujeito a ficar assim, deprimido, desanimado, cansado. Isso acontece com qualquer pessoa, sem força para seguir. Ele estava sem força para seguir aqui. Mas o que eu quero que você observe é a grande bondade de Deus nesses momentos. E ela começa no verso 5. Deus vê o servo sem força para seguir. Deus vê o seu servo desanimado e deixa para lá? Não. Ele deu força para ele. E é isso que eu quero que você medite. Parece que quando nós estamos passando por uma fase difícil, vem o pensamento da carne que Deus não está percebendo isso, que Ele não está vendo o que você está passando, mas Ele está vendo. E isso é mostrado para a gente aqui. Ele estava passando por um momento difícil, mas Deus estava vendo isso que ele estava passando e o ajudou. E é isso que eu quero que você entenda. Momentos que você passa, Deus está acompanhando você. Momentos que você está chorando, Ele está vendo isso. E Ele vai ajudar você. Como ajudou aqui o homem de Deus. Verso 5, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou.
e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija o quê? De água. Comeu, bebeu e tornou o quê? A dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque a caminhada será sobremodo o quê? Longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de quem? De Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar-me o quê? A vida. Olha, Senhor, eu tenho o tempo todo ensinado para esse povo a se converter a Ti, ó, mas está difícil, viu? Quando a gente passa por uma situação dessa, o servo sofre. Não é só Elias, não. A gente que está pregando a graça, a gente sente o sofrimento. De estar falando a verdade, a pessoa não respeita, não recebe, não compartilha, fala que você é mais um falso profeta no meio de tantos outros, e sendo que você está com a verdade na boca, nos lábios, dando para aquela pessoa. É muito difícil, abençoado, isso. E eu entendo aqui as palavras dele. Entendo. Aí depois Deus diz, no verso 10 por diante, isso você pode meditar em casa, Deus aqui fala para ele: olha, segue, que eu vou cuidar de você e do seu ministério. Segue, meu filho. Não vou desamparar você, não. Elias não sofria pelos seus problemas, mas porque o povo não amava a Deus. Quando o povo não dá valor a Deus, isso faz sofrer um homem de Deus. E como faz? Não é verdade, pastor Heraldo? Quando uma pessoa não valoriza o nosso esforço, a nossa dedicação, despreza a mensagem. Ah, o que ele falou aí, eu só vou fazer isso ou aquilo, talvez eu não faça nem nada hoje. Foi boazinha a mensagem, talvez eu até depois medite novamente, depois eu até pegue um CD. Hoje eu estou pensando que eu tenho que ir na feira ainda no mercado. Termina logo essa reunião em nome de Jesus Cristo. Cuidado com isso, hein? Priorize Deus, Jesus falou. Um dos mandamentos principais, ele falou: olha, eu dou um novo mandamento aqui para vocês. Amar a Deus, mas de toda a sua força, hein? De todo o seu amor. Mas ame mesmo, e o seu próximo. É um novo mandamento que eu vos dou aí. Eu já li isso aqui para vocês. Lembra? Deus em primeiro lugar. Amém? Vamos a uma outra passagem muito tocante, no livro do profeta Isaías, capítulo 38, a partir do verso 1. Aqui fala de um rei chamado Ezequias, que temia muito, amava muito a Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu. Isaías 38, 1. De uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta o que? Isaías, filho de Amós. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou o quê? Muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor. Vai vendo, hein? Olha Deus observando a dor dele, tudo que ele sentiu ali naquele momento. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade. Diga graças a Deus. Até aqui. Deus foi muito bondoso com quem? Com ele. Não era a hora do rei morrer. Todos nós temos o nosso tempo aqui
tempo de partir, e esse tempo pertence a quem? A Deus. Veja, ele buscou solução para o seu problema em quem? Em Deus. Isso nos ensina tantas coisas, abençoado. Esse texto e contexto mostra a extrema bondade de Deus e a atitude de como nós temos que buscar. Ele não buscou em outra coisa externa. Ele buscou no Deus interior. É assim que nós temos que fazer no momento das nossas dificuldades. Ele não aceitou a doença e recorreu a Deus. É isso que você tem que fazer também. E com o conhecimento que você tem hoje, não aceite aquilo que está contra a palavra de Deus. E a doença, a enfermidade, é algo que está contra a palavra de Deus, porque a doença e a enfermidade é uma mentira. Se você está sentindo uma dor, muita atenção, esse é um ponto que eu queria muito chegar. Você que está me ouvindo também, pare tudo para ouvir, para você colocar em prática o ensinamento que você vai receber agora. Pastor, eu estou com enfermidade, eu estou com a dor, eu estou com a doença, isso é uma mentira. Não, pastor, não estou mentindo, não. Não estou falando que você é um mentiroso. Eu estou falando que essa situação é uma mentira. Porque a Bíblia diz que a verdade é que Jesus levou sobre si as enfermidades e as doenças. Então essa dor é uma mentira. Porque a verdade é que ele levou sobre si. É por isso que nós usamos esse termo, essa expressão em graça. Olha, anula essa mentira no seu corpo. Porque a verdade é que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, um abençoado em graça, ele tem que viver com esse conhecimento. Nós estamos chamados a viver com essa sabedoria, e não pelas circunstâncias. Eu recebo você aplicando no seu corpo esse conhecimento. Eu não recebo essa mentira, porque a verdade é que meu Senhor já levou sobre si isso. Abra sua Bíblia em Mateus, vejamos uma evidência muito importante aqui em Mateus, para confirmar o que eu estou falando aqui, ó. Mateus 8,17. Para que não fique só nas minhas palavras, olha o que diz aqui Mateus 8,17. É bom tocar nesse ponto, porque tem muitas pessoas que não entendem em graça alguns termos que usamos. Anule essa mentira no seu corpo. Mentira? Não estou mentindo. Qual foi a mentira que eu falei? Não. Entenda, essa doença, essa enfermidade é uma mentira. Porque a verdade é essa que está escrita aqui, ó. Mateus 8,17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, muita atenção, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Graças a Deus. Então, essa é a verdade. E a mentira é a doença. Agora eu entendo, pastor, porque às vezes eu falava, o irmão também falava para mim, anula essa mentira, eu ficava, mas eu não estou mentindo. Eu estou... Não é questão de mentira, no sentido literal. Mas essa doença é uma mentira pelo fato da verdade estar descrita aqui. Como também é uma mentira uma pessoa que adentra aqui e fala, olha, o pastor da esquina falou que eu sou um endemoniado. Isso é uma mentira. Porque a verdade na Bíblia diz que você é propriedade exclusiva de quem? De Deus. Então isso é uma mentira. Falar que você é endemoniado, seu filho é endemoniado, porque tem fraquezas na carne, porque para eles, bebida, cigarro, adultério, prostituição, tudo é um demônio. E eles têm uma explicação, né? Esse faz isso, esse faz aquilo, esse coloca dor na coluna, esse leva o outro a beber, aquele outro demônio leva a ter amante, a ter isso. É um ensinamento tremendo, que não está nem na Bíblia. Porque a Bíblia, quando fala de obras da carne, adultério, prostituição, vícios, diz que são obras da carne, não diz que é demônios. São obras da carne. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Então, que isso fique bem claro. Quando surgir uma enfermidade, apareceu uma mentira no seu corpo. Eu me recebo em saúde o quê? Perfeita. Um outro esclarecimento muito importante, porque às vezes também tem irmãos que não entendem. Ah, essa igreja fala graça, graça, graça. O que é isso? É graça recebida? Não, é graça doutrina. Na Bíblia existem as duas coisas. Graça recebida, que é o benefício do milagre, e existe a graça doutrina evangelho.
Então, quando nós falamos, olha, você precisa receber a graça de Deus, nós estamos falando que você precisa receber o evangelho da graça de Deus. Amém. E existe também a graça bênção, benefício. E existe a graça doutrina. Às vezes também eles falam de carne. Aí isso é carne. Ele está falando o quê? De açougue? Não. Carne são as obras que nós temos no corpo. É bom ser um pouco mais didático, porque existe irmão que sente dificuldade de entender isso. Aquela igreja fala carne o tempo todo. Isso é carne, isso é carne. Mas é o que? Açougue? Eu não entendo quando fala carne, carne, carne. É porque a Bíblia assim nos ensina que existem as obras da carne e os frutos do Espírito. Então tem pessoas, irmãos, que estão na obra da carne. Olha, essa situação aí, abençoada, é uma obra da carne. Não tem nada a ver com a carne que está lá no açougue. Graças a Deus. É bom ficar esse esclarecimento para quem está novo na fé, nos acompanhando através da internet, entender o nosso idioma, entender as palavras que aqui declaramos, como por exemplo, também, você é um abençoado de Deus. Não é mais Deus te abençoe, porque Deus em Cristo Jesus nos tornou herdeiros. Amém? Então, é como diz lá em Gálatas 3:9 por diante, que nós somos abençoados juntamente com o crente Abraão. O Deus te abençoe deu lugar ao termo abençoado. Graças a Deus. E fique de pé e vamos agradecer a Deus por essa reunião maravilhosa. Os exemplos que a gente meditou aqui, as pessoas que receberam a grande bondade de Deus, essas pessoas morreram. Daniel, Davi, Elias, Epafrodito, Paulo, e muitos outros que receberam a extrema bondade de Deus. Aí fica a pergunta: quem é o povo de Deus hoje? Somos nós. A Ana, aquela mulher que era estéril, ela também recebeu a bondade de Deus no seu choro. Ela também morreu. E quem é o povo de Deus hoje? Somos nós. Eram eles, agora somos nós. Então, o Deus que assistiu aquele povo, que viu aquela dor acontecendo, aquela perseguição passando, hoje, Ele habita dentro de nós. E nessa oração, vamos fazer um profundo agradecimento a Deus. Estamos aqui bem, estamos com saúde, amém? Amém. Com livramentos de muitas coisas em nossa vida. Quantas pessoas estão lá fora, meu Deus, que para respirar está dependendo de um aparelho. E tem lugares que aquele aparelho está em falta, está difícil. E a pessoa está com dificuldade de respirar. E eu e você estamos aqui respirando bem. Quem está respirando bem aqui? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos nos movimentando, abençoado. Então, eu quero que você reflita sobre isso. A grande bondade de Deus sobre a sua vida. E eu quero que você não peça nada, mas que você realize um profundo agradecimento a Deus. Por tudo que Ele já fez, as curas que Ele realizou na sua vida, situações que você nem sabe. Meu Deus, obrigado. E o Senhor me livrou, me protegeu. Obrigado pelaquela dor que o Senhor tirou, Senhor. O Senhor me tirou da cama, o Senhor me tirou da morte, o Senhor já me livrou tanto. Obrigado, Senhor. Eu quero que você realize, e você que está me ouvindo, amado de Deus, um profundo agradecimento ao seu Deus. Não peça nada não. Busque o reino. Busque ser grato. Até aquilo que você precisa que venha, vai acontecer. Só de você estar realizando um profundo agradecimento ao seu Deus. Faça isso. Agradeça por tudo, por tudo, por tudo. Só agradeça. Não peça nada. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos realizar esse agradecimento. Pense um pouquinho nas coisas que Deus já fez na sua vida. Antes de você falar alguma coisa, pense um pouquinho, amado de Deus. Você que está me ouvindo também, você mãe, você pai, você filho, marido, esposa, a família da fé. Pensa um pouquinho
nas coisas que Deus já fez na sua vida, nas maravilhas que Ele já realizou. E você vai se deparar com um pensamento que Ele tem sido muito, mas muito bondoso com você. Reflita, pense um pouco, isso. Não fale nada por agora, apenas pense um pouquinho nos livramentos, nas coisas boas que Ele tem ministrado na sua vida financeira. Isso, na cura, na saúde. Livrou você muitas vezes da doença, livrou você muitas vezes da morte. Pense. Livrou você muitas vezes daquela angústia que você estava sentindo. Você chorou tanto, mas tanto. Você pediu tanto naquele dia por uma ajuda, por um socorro, e Ele te deu. Lembra? Lembra daquele choro que você até ficou soluçando, de tanto que você chorou? Você não tinha nem mais palavras naquele dia, naquele momento. Você estava tão angustiado, abençoado. Você estava passando por uma dificuldade tão grande. E Ele foi tão bondoso com você. Pense isso. Você que me ouve também, da onde quer que você esteja. Agora comece a agradecer com palavras por tudo isso que você pensou. Isso. Agradeça com palavras. Isso. Agradeça. Você que me ouve também, agradeça com as suas palavras. Com as suas palavras. Não espere que eu agradeça por você. Porque eu não sei o que esse Deus fez na sua vida. Eu não sei o que se passou, como foi, mas você sabe. Então agradeça com as suas palavras. Todos os momentos que Ele tem sido bondoso contigo, em nome de Jesus. Que Ele te consolou naquele choro, lembra? Aquele choro que você pediu tanto para Ele, para que Ele te ajudasse naquela situação. E Ele enviou os anjos, assim como fez na vida do profeta Elias, assim como fez na vida do profeta Eliseu, na vida de Daniel e de tantos outros. Enviou os seus anjos para ministrar em favor dos abençoados. Assim esse Deus também tem acompanhado, Ele tem olhado tudo que se passa em nossa vida e tem nos ajudado. Obrigado, Senhor. Isso. Agradeça. E agradeça também pelas coisas que Ele fará. Porque quem está buscando o reino de Deus vai receber as demais coisas. E já te agradeço pelas coisas que vão vir. Porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. As tuas misericórdias não têm fim, Senhor. Não se pode medir a tua bondade. A tua bondade, ó Deus, é imensurável. É grande. E ela se manifesta principalmente nas horas, nos momentos da nossa dor, da nossa tristeza, da nossa angústia. Quando a gente não tem forças para seguir, se manifesta a tua grande bondade, o teu grande amor, Senhor. Muito, muito obrigado, Senhor. Faça com as suas palavras o seu agradecimento.
Tu és, Senhor, fiel a mim. Obrigado. O Senhor tem sido tão maravilhoso. O Senhor tem cuidado muito bem de mim. Diga isso para o seu Deus. É uma verdade. Ele tem cuidado muito bem de você. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado com a nossa vida, nos dando essa palavra, esse lugar, o teu consolo, o teu livramento, a tua saúde. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Agradeça por tudo que Ele já fez por você, por essa graça, por receber sempre o alimento tão bom que Ele te dá aqui. Assim como o Senhor foi bondoso com o profeta Eliseu, com o rei Ezequias, com Epafrodito, com Paulo, com Daniel, com tantos outros. Assim como Deus foi bondoso com esse povo, hoje, o povo de Deus somos nós. Eu te agradeço por tua bondade, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. A tua palavra hoje se cumpre em nossas vidas. Muito obrigado. Por não deixar faltar nada. Por termos tudo suprido. Somos muito agradecidos. E recebo, Senhor, e declaro que vamos ter uma semana maravilhosa, vitoriosa. Declare também isso em sua vida, com o serviço de anjos. Eu nunca quero me esquecer de agradecer o que Deus tem feito por mim. Nunca se esqueça de agradecer, abençoado irmão, o que Deus tem feito por você. Tenha esse hábito, não só hoje, porque veio a mensagem, mas procure se lembrar sempre dessa mensagem na sua vida e tenha sempre esse agradecimento por tudo que Deus tem feito por você, em nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Diga para o seu irmão, nunca se esqueça de agradecer do que Deus fez por você. Nunca se esqueça, abençoado. Bom dia a todos, até a próxima reunião. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.